Olá, de volta aqui na TV Sete Lagoas, canal 13, com o nosso programa Santiago Entrevista. E hoje nós vamos conversar com um grande amigo, ele que gosta muito de futebol e ama, de paixão, o nosso jacaré, o nosso democrata, atual presidente do Democrata, Dr. Felisberto. Prazer estar recebendo o senhor aqui no Santiago Entrevista. Isso quer dizer da satisfação de estar aqui conversando com você, porque além de vir nesse canal, que hoje é uma totalidade na cidade, ainda gozo do prestígio e da felicidade de ser amigo do entrevistador. Que bom, né? A gente sabe que o senhor está sempre presente, sempre nos cumprimentando, dando atenção, apesar desse cargo tão importante, e a gente vive uma relação muito tranquila, muito afetiva. Queria dizer que para a TV também é importante, afinal de contas, a gente sabe que o senhor assumiu o Democrata, está aí numa transição, numa fase difícil, e logicamente o assinante da NET vai estar acompanhando conosco a entrevista com muita atenção. Afinal de contas, o nosso jacaré tem muita história para contar, Eu queria que o senhor começasse dizendo sobre a emoção de ser o presidente do Democrata nesses últimos tempos. Eu sempre digo, em quase todos os locais que vou, que eu não me considero presidente democrata e nem digo que sou presidente democrata. Eu digo que estou presidente democrata. Porque eu assumi o Democrata numa circunstância, como todo mundo sabe, uma circunstância de uma reunião de conselho deliberativo, que a diretoria anterior dizia que só não entregava o clube porque não aparecia ninguém para dirigir. E eu, sentindo que o Democrata precisava de uma transição, como tudo nesse mundo precisa de troca, não é que eu seja mais competente e nem mais inteligente do que os administradores anteriores, mas por uma razão que o clube precisava de haver uma mudança. E eu, com muita felicidade, com muita satisfação e muito prazer, porque em todos os lugares que eu vou, eu sempre falo que eu tenho duas paixões na minha vida. Uma é a minha família, o outro é o Democrata. É isso aí, o Democrata realmente mexe com a gente. Eu estava viajando outro dia, estava lá em Belém do Pará e a gente estava vendo lá no mercado popular as camisas do Remo, acho que tinha um time lá que chamava Avaí, Nacional, e eu achando interessante o pessoal me perguntando qual que era o time que eu torcia, se era Cruzeiro, se era Atlético. Eu falei, não, hoje em dia não estou torcendo mais para esses times, não, estou torcendo para o Democrata, apesar das dificuldades, e a gente acompanhando e torcendo pelo time aí para que ele possa voltar aos bons tempos. Acaba que a gente cria realmente essa paixão, essa ligação com a equipe e, acima de tudo, agora com a realidade que tem a Arena do Jacaré, a gente sempre vibrando. Eu queria que o senhor começasse também dizendo o que aconteceu nessa transição com relação àqueles problemas que se falavam demais, que o Democrata devia muito, o Democrata tinha uma situação difícil, não tinha condição nem de colocar os refletores no estádio, que era uma solução naquela época que ia ajudar muito, e acabou que depois veio essa reforma. Queria que o senhor explicasse aquela parte difícil das dívidas do Democrata. Acabou, sanou, como é que está isso? Não. Se eu disser que o Democrata hoje não tem dívida, eu estou me enganando, estou enganando o entrevistador que é meu amigo, estou tentando enganar todos os torcedores democratas e todo o Sete Lagoas Esportivo. Porque o Democrata, sim, hoje o Democrata é viável. Ah, tá. É viável, mas que continua com pendências, continua. Que inclusive, cortando aqui, nós sabemos que no Brasil todos os times têm essa situação, Todos os times do Brasil, principalmente esses grandes clubes, eles têm essa situação de estar sempre com um problema, devendo aqui, ali, porque o futebol parece que custa muito caro, Futebol é caríssimo, é um esporte caríssimo, e principalmente o futebol profissional. Porque quando eu jogava, no tempo que eu era jogador de futebol, a maior parte dos atletas
eram jogadores por amor ao esporte, por amor ao futebol. E hoje é inversamente proporcional, hoje é o contrário. Hoje os jogadores são amantes do dinheiro. Eles preferem até nem jogar se não colocar o dinheiro na frente. E craques da minha época, que às vezes não se valorizavam tanto, hoje qualquer perna de pau acha que é Pelé e fala, não, se não me der tanto, eu não jogo. E quer ganhar fábulas. E para um clube que luta com dificuldade, como o Democrata, com patrocínios, agora no final do campeonato, que nós conseguimos um patrocínio para ajudar um pouco o clube. Com as dificuldades inerentes de todo plantel de futebol. Todo mundo fizemos uma parceria com o Atlético, uma parceria que aparentemente era muito boa. O Atlético iria mandar todos os jogadores, a comissão técnica, departamento médico, tudo seria por conta do Atlético. Quando o Democrata julgasse aqui em Sete Lagoas, viria tudo por conta do Atlético. Quando o Democrata julgasse fora de Sete Lagoas, seria tudo por conta do Democrata. E mesmo essas viagens fora por conta do Democrata eram muito dispendiosas. São muito dispendiosas. O Democrata tem que pagar ônibus, pagar hotel, às vezes até um bicho, que o jogador conta com uma gratificação qualquer, um auxílio. E outra, quando vem para Sete Lagoas, que nós não contávamos com despesa, nós ainda temos despesa, porque após os jogos, principalmente à noite, antes deles retornarem para a concentração, eles vão para um restaurante jantar por conta do Democrata. Então, se você colocar aquilo tudo a bico de lápis, levar tudo na caneta, você vê que não é fácil, é dispendioso e é caro. O Democrata teve muita despesa com esse campeonato e nós pensávamos em subir, como ainda estamos pensando, porque, segundo o Alves, que é um membro da diretoria da ADENG, que até jogou futebol, jogou no Atlético, jogou no próprio Democrata, o Alves faz parte da diretoria da ADENG em Belo Horizonte e está sempre aqui em Sete Lagoas conversando conosco. Segundo ele, parece que iria haver 2 vagas. A primeira, a federação já avisou e já soltou uma circular avisando que mais um clube vai subir, é o 3º colocado. E, segundo o Alves, talvez haveria uma 4ª vaga. Se houver essa 4ª vaga, o Democrata vai subir. Agora, se porventura o Democrata subir, nós não vamos esperar que outros diretores marquem as coisas para nós, porque nós, muito inexperientes, fizemos tudo de acordo com o que os outros queriam. E agora, essa experiência foi válida, porque mesmo na desgraça, às vezes sobra alguma coisa, e nós tivemos uma experiência válida com essa parceria que fizemos com o Atlético agora, e na próxima nós já sabemos como podemos exigir alguma coisa. Mas a parceria, o contrato foi fechado por quanto tempo? Foi fechado por até dezembro. Deste ano? Até esse ano. Quer dizer, nós temos compromisso com o Atlético esse ano. Entendi. Até 31 de dezembro nós temos compromisso com o Atlético. Isso é bom saber. Para o próximo ano não temos compromisso com o Atlético. Se porventura formos reformar a parceria, aí sim. Aí nós já temos como argumentar, coisa que antes o Atlético tinha experiência de sobra e nós não tínhamos nenhuma. Eu queria que o senhor avaliasse para mim a situação do Atlético profissional naquela primeira etapa com o Luxemburgo, que o Atlético quase que cai, e depois a troca de técnico. Como é que o senhor viu aqui? Olha, pela ligação porque todo mundo sabe, eu faço questão de deixar bem claro, principalmente para os futebolistas sete-lagoanos, todos os torcedores sete-lagoanos, que eu não tenho clube em Belo Horizonte. Que já passaram dirigentes no Democrata, uns torcendo para o Cruzeiro, como eu tenho na minha diretoria, uns torcendo para o Cruzeiro, outros torcendo para o Atlético. Eu não torço para nenhum dos dois. Nunca torci
E nem vou torcer, não é porque eu fiz essa parceria com o Atlético agora, que da agora para frente eu sou atleticano. Não. Eu gosto da lealdade, da legalidade das pessoas. E, conversando com o Calil, porque adquiri amizade com o Calil, com essa parceria, assim como eu passei a confiar no Calil, porque antes da parceria eu tinha o Calil numa conta, e depois que eu fiz a parceria, eu vi que ele não é aquele bicho que todo mundo diz. Ele também passou a ter confiança em mim e passou a revelar para mim certas coisas. O Calil fez um projeto para este ano o Atlético ficar muito bem classificado e bem colocado. E se acontecesse uma zebra, até ganhar o título. Que ele montou um time para isso. Mas ele não contava com o título esse ano. Ele contava com o título o ano que vem. E fez um projeto por 2 anos com o Luxemburgo. Mas ele não sabia de uma particularidade do Luxemburgo, que pega mal para mim falar, mas como eu não sei esconder as coisas, e quando eu sei de uma verdade eu tenho que falar, o Luxemburgo hoje é um homem viciado em cartas. E ele passa às vezes noites e noites sem dormir, jogando carteado. E isso eu acho que teve a maior influência na vida dele no Atlético, que a única coisa que pode ter atrapalhado o Luxemburgo em tudo só pode ter sido as cartas, porque ninguém desaprende da noite por dia. Ele não chegaria ao ponto que chegou, ser considerado um dos melhores técnicos do Brasil e talvez da América Latina, se não for do mundo, se ele não tivesse feito alguma coisa. E para de uma hora para outra ser considerado um João Ninguém, alguma coisa estava acontecendo. E o Calil acha não, ele tem quase certeza que o Luxemburgo, o problema dele é carteado. Ele só não foi dispensado antes porque o contrato dele tinha uma rescisão muito forte, e o Calil, para mandá-lo embora, quer dizer, tinha que dispensar o homem, ainda tinha que encher o bolso dele de dinheiro. Então o Calil, inteligente como é, e um comerciante como é, esperou a hora certa para chamá-lo num canto e dizer para ele: o que você quer? Cair com o clube ou honradamente entregar o cargo? Quer dizer, não disse que estava dispensando, né? Você vai afundar com o clube, isso vai te desmoralizar demais. Eu sou seu amigo, te trouxe para cá porque confio no seu trabalho, quer dizer, fez de conta que ainda estava confiando no trabalho dele, né? Você quer continuar, mesmo caindo com o clube? Eu falo: não, eu tenho proposta do Flamengo e eu vou pedir para sair. Aí o Calil ficou livre da rescisão, ficou livre da multa rescisória. Realmente foi um caso muito sério e inédito, né? Inédito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso, né? Não esquecendo que você que nos assiste aqui também pelo canal 13 pode depois estar assistindo a nossa entrevista na reprise, né? Ou indicar para quem você gosta, né? Fora de Sete Lagoas, no nosso site www.tv7lagoas.com.br. Daqui a pouquinho estamos de volta aqui no Santiago Entrevista.